Mais uma aula de química. Nossa aula hoje vai falar sobre reações de eliminação, tá? É um elimination, ok? Quem será que vai ser eliminado? O que será que vai ser eliminado? Tcharam. Vamos lá? Galera, o que é uma reação de eliminação, galera? Quando a gente fala em reação de eliminação, é porque de fato alguma coisa vai ser eliminada, tá? Algo vai ser eliminado a partir de uma reação química, tá? Nesse caso, uma reação orgânica que vai eliminar aí um composto, ok? E que compostos são esses? Que composto é esse? É um composto inorgânico, ok? É um composto inorgânico, tá? Então, a, a gente vai ter um único composto orgânico, beleza? Ou um único tipo de composto orgânico, pode ser assim. E a partir desse composto orgânico, a partir desse camaradinho aí, a gente vai ter a eliminação, tá, de um segundo composto, que vai ser um composto inorgânico, beleza? Então a gente tem dois tipos de reações de eliminação. Uma reação de eliminação que pode ser, vou colocar bem aqui, ó, a inter, não é o internacional, viu, galera? É intermolecular, eliminação intermoleculares, né? Ou intermolecular que é mais fácil para mim. Quem vai pagar não vai. Aí, intermoleculares. Ok? Professor, o que é eliminação intermolecular? Intermolecular, né? Intermolecular. É aquela que ocorre dentro da molécula, beleza? É aquela que ocorre dentro da molécula. Melhor dizendo, entre a molécula, né? Entre as moléculas. Então, eu voltei aqui, ó. Intermolecular, eu voltei o quê? Por exemplo, duas moléculas de álcool, ok? E no final das contas, elas vão ter que eliminar alguma. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem aqui, vamos supor, uma molécula. Vou pegar o exemplo que está no seu livro mesmo, tá? A B é mais, que ocorre entre moléculas. Ok? E eu vou ter o mesmo composto, tá? Vou ter o mesmo composto aqui. Só apagar aqui. Tá? Então, isso aqui vai gerar o quê? Então, tá aí, galera. Basicamente, é isso que ocorre. Quero que vocês prestem atenção. Ó. Intermolecular é que ocorre entre moléculas, tá? Eu tenho que colocar aqui, ó, termo entre moléculas. Entre moléculas, tá? Essa aqui seria a reação intermolecular, tá, professor? O que que ocorre numa reação intermolecular? Qual é a ideia aqui, professor? A ideia é o seguinte, gente. Eu vou ter aí é, a saída, a eliminação, ok? Literalmente é eliminado da molécula alguns átomos, alguns compostos. Nesse caso aqui, ó, a primeira molécula elimina o átomo B e a segunda elimina o átomo AB, que quando se juntam formam aqui, ó, a molécula AB2, tá? Que está sendo eliminada. Então essa aqui é uma molécula inorgânica, viu, galera? É a molécula inorgânica que vai ser liberada, ok? Aí esse A que está livre aqui, ó, ele vai se ligar ao outro carbono e vai formar a segunda molécula. Essa molécula aqui vai ser uma molécula orgânica, ok? Uma molécula orgânica, tá? Uma molécula orgânica. Exemplos, tá? Exemplo, quando eu tenho a reação entre dois álcools, ok? Quando eu tenho a reação entre dois álcools, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui R1, R1 ligado aí a uma hidroxila para mostrar que é um álcool, beleza? Mas, vou botar outro álcool aqui, ó. Olha só, outra hidroxila ligada agora a uma outra cadeia chamada de R2. Elas vão reagir entre si, presta atenção.
elas reagem entre si, aí o que vai ocorrer? Vão eliminar. E nesse caso, a molécula que vai ser eliminada é a molécula inorgânica de água. Beleza? Então, vou ter a formação de quem? De água, tá? Mais, mais a formação de quem? A formação de R1, que vai se ligar ao O, tá? E depois estará ligado ao R2. Então, na reação de eliminação que ocorre em um álcool, aí esse tipo de reação é chamada de desidratação em álcool. Deixa eu até colocar aqui exemplo. Ah, coloca aqui, tá? É, de... Peraí, galera. Desidratação. Desidratação inter... Parece um M. Atenção, era escrever um N. Intermolecular, ok? Desidratação intermolecular em álcool, beleza? Desidratação intermolecular em álcool, tranquilo? Desidratação intermolecular em álcool. O nome disso aqui é desidratação por quê? Porque eu estou eliminando água, tá? A ideia de desidratar é eliminar a água, é perder água, ok? Por isso que ela é chamada de eliminação, reações de eliminação. Intermoleculares, porque está acontecendo entre moléculas, tá? É intermoleculares, porque ocorre o quê? Entre moléculas, beleza? Onde vou ter a eliminação de uma molécula inorgânica e a produção da minha molécula orgânica, tá? A minha molécula inorgânica eliminada é a água. Aqui vai ser a água. Deixa eu apagar esse molécula orgânica daqui para não confundir, tá? Já que você já sabe. Então, vou ter a água e esse composto aqui nada mais é do que um éter, beleza? Então, eu vou ter um álcool sendo transformado em um éter por meio da desidratação de um álcool. Tá, além desse tipo de reação de eliminação intermolecular, nós temos as reações intramolecular. Eu vou colocar bem aqui, ó. Intramolecular. E agora sim, intramolecular porque ocorre dentro da molécula. Ok, galera? Ocorre dentro da molécula. Exemplo, exemplo mais genérico do que seria uma reação intramolecular. Então, tenho aqui, por exemplo, tá? Vou ter um exemplo aqui dessa cadeia genérica. Tá? É uma cadeia genérica, geralzona, tá? Um único composto, ó, um único composto produzindo outros dois compostos. Tá? O composto AB, então, olha, AB. E aí eu vou ter a formação de um composto com dupla ligação. Ok? Composto com dupla ligação. Basicamente, o que está acontecendo é que está havendo quebra dessas ligações mais simples, ok? Ligações simples, para a produção aí de uma dupla ligação no meio, ok? Vamos lá para um exemplo mais plausível, né? Mais visível do que é uma eliminação intramolecular, que ocorre em uma única molécula dentro dos átomos das suas próprias moléculas, da sua própria molécula, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, tá? Um álcool, vou colocar aqui um álcool, um R1, vou colocar aqui o metan, vou colocar o etanol, como está lá na. Então aqui você vai ter, ó, por exemplo, o etanol, tá? Esse aqui é o etanol. O que que vai ocorrer na molécula de etanol? E vou ter aqui, ó, a junção desses dois átomos, beleza? Desses dois átomos. E aí, ao juntar esses dois átomos, eu vou ter a eliminação de água mais a formação do eteno, CH2 dupla CH2, ok? CH2 dupla CH2. Eliminação de água, que vai ser o nosso produto inorgânico, tá? A água, ó, aqui eu vou ter o quê? Água
E aqui é teno. É teno, ok? Isso aqui é um exemplo de desidratação. Desidratação, por que desidratação? Mais uma vez, porque está ocorrendo a eliminação da substância inorgânica água. Então, desidratação intra. Essa aqui é a intramolecular, tá? Em um álcool, ok? Desidratação intramolecular em um álcool. Tranquilo? Então, basicamente, são esses dois tipos de reações de eliminação que a gente tem: intermoleculares e a intramolecular. E a intramolecular. É válido lembrar, tá? É válido lembrar, é válido ressaltar que as reações que ocorrem entre em uma reação de eliminação intermolecular, a gente tem um aquecimento, tá? No máximo de 140 graus Celsius e a presença de ácido sulfúrico concentrado, tranquilo? Isso é válido também para as reações intramolecular, ok? As reações intramolecular que ocorrem dentro da molécula, a gente também tem aquecimento. Só que esse aquecimento ele tem que ser maior que igual ou maior que 170 graus Celsius, tá? Acontece nessa faixa para cima, tá? E também nós vamos ter aí a presença de ácido sulfúrico concentrado, beleza? Ou trióxido de alumínio, ou o próprio óxido de silicato, tá? São as condições em que ocorre essa 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 reação, tá? Pode acontecer quando nós estivermos falando de desidratação desidratação intramolecular, vou pegar aqui, ó, tá? Pode ocorrer, a gente está falando de desidratação intramolecular, viu, galera? O que que pode ocorrer durante a desidratação intramolecular? Você tem um composto, por exemplo, como o, o 2-metilpentitresol, tá? É um exemplo a ser trabalhado, onde você vai ter mais de uma opção de eliminação, né? De qual hidrogênio vai ser eliminado na molécula. Então, vamos lá. Então, aqui no meio eu vou ter a hidroxila, que vai estar ligado. Deixa eu organizar isso aqui. Pronto, galera. Olhem só esse álcool que a gente tem, ok? É um álcool, por que é um álcool? Porque tem a função hidroxila, tá? Tem a função hidroxila. Tem duas opções de eliminação, ok? Posso eliminar esse hidrogênio com a hidroxila, ou posso eliminar o hidrogênio da esquerda, tá? Ou da direita ou da esquerda. O que é que vai definir qual hidrogênio eu vou eliminar, tá? É o carbono que tiver o quê? Menos hidrogênio, tá? Ou seja, a gente vai partir do pressuposto lá de que o carbono terciário vai ter prioridade com relação a um carbono secundário e, por sua vez, de um carbono do que um carbono primário. É quase a mesma regra lá da substituição. Quando a gente fala de substituição, né, em termos de substituição, quem vai ser? Onde é que eu vou substituir? No carbono terciário, ok? E isso é explicado pelo mesmo motivo também, com relação à ideia de cargas parciais negativas. Aqui, esse carbono, tá? Ele tem um caráter negativo maior do que um carbono terciário, beleza? Então, se ele tem um caráter negativo maior, ele tem uma atração por esses por esses hidrogênios, maior do que o carbono terciário, beleza? Então, a prioridade de substituição vai ser no carbono terciário, entendeu? Então, aqui a gente tem um carbono terciário. Por que terciário? Porque ele faz três ligações entre carbono. Eu vou aqui colocar em lilás as ligações entre carbono para você ver. Ó. São uma, duas, três ligações entre carbonos que caracterizam o carbono terciário. Ele vai ter prioridade na eliminação, beleza? Ele vai ter prioridade na eliminação. Então, se eu pegasse esse composto
e eu submetesse este composto, deixa eu pegar aqui, eu submetesse este composto, tá? A, vou pegar aqui silicato, o dióxido de silício, tá? A uma temperatura de 180 graus Celsius, é só um exemplo, viu, galera? 180 graus Celsius, eu teria a produção em maior porcentagem de quem? Em maior porcentagem do 2, né, da eliminação do 2-metil, tá? 2-metil 2-penteno. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar ele também. Vou botar H3C, CH2, C. Não, aí aqui houve a eliminação, né? Se houve a eliminação, vai ter uma dupla bem aqui, tá? C, aí vou ter CH3, CH3, beleza? Continua ainda a eliminação no lado direito, viu? No lado direito do carbono central, onde estava a hidroxila, ok? Qual seria o outro produto que eu teria? O produto que eu elimino no lado esquerdo do carbono central, como é que seria? Seria a H3C ligado a um CH dupla C, a dupla, nesse caso, dupla CH, ligado. Eu coloquei duas ligações, errei. Deixa eu organizar aqui. Tá essa dupla, beleza. C, teria H embaixo, né? Ligado ao C com H em cima, aquele que não foi substituído, mas CH3, C, CH3, beleza? CH3. Lembrando que vocês têm que ver, vocês têm que lembrar, na verdade, que o grupo funcional ele tem prioridade na enumeração da cadeia principal, tá? Depois vem a insaturação e, por último, a ramificação, né? Então, eu estou mais próximo da ramificação do lado direito. Então, 4, 5. Beleza? 4, 5. O nome desse composto seria nada mais, nada menos que 2-metil pente 2-eno, tá? 2-metil pente 2-eno. E o nome do outro composto seria o mais próximo da insaturação, começa da esquerda, então a enumeração mudaria. 2, 3, 4, 5. Tá? Então vou ter o quê? 2, melhor. 4 metil, tá? 4 metil pente 2-eno, tá? 4 metil pente 2-eno. Então são compostos orgânicos diferentes. E além da formação desses compostos, ia também ter a eliminação de quem? A eliminação de água. Lembrando que a maior concentração seria daquele que foi substituído no carbono terciário, tá? Então esse aqui estaria em maior quantidade, tá? Maior quantidade. E o segundo, que seria o 4-metil, em menor quantidade. Porque a substituição já, a eliminação ocorreu aqui no carbono, num carbono secundário, tá? Que é um carbono mais difícil. Vai ocorrer nas duas. Só que o produto em maior quantidade vai ser o produto 2-metil-pente-2-eno, beleza? 2-metil-pente-2-eno. Isso aí é uma eliminação intramolecular, galera. Eliminação intramolecular. Tranquilo? Ah, ah, Na desidratação intermolecular, a desidratação intermolecular ela pode ocorrer, por exemplo, entre vários tipos de álcools, ok? Então vamos supor, deixa eu dividir aqui para não rolar confusão.
Eu vou causar um zoom aqui para que a gente possa descrever agora características das reações intermoleculares. Ok? Reações intermoleculares. Então vamos lá. Em reações intermoleculares, se tiver uma mistura, por exemplo, de pegar aqui o etanol normal, né? H3C, CH2OH, tá? Reagindo com outro álcool, presta atenção que é da mesma função, tá? Um outro álcool, vou colocar aqui o propano, tá? Propano. HO, CH2, CH2 e CH3, galera. Ah, o produto dessa reação, tá? O produto dessa reação, como é uma reação molecular, vai acontecer na presença de ácido sulfúrico concentrado, tá? A temperatura ali em torno de 140 graus Celsius para baixo, tá? Não pode passar disso, para que a gente tenha aí uma reação intermolecular. E quais seriam os produtos dessa reação, tá? Nós poderíamos ter um primeiro produto onde aconteceria a reação, tá? Entre esses dois álcools, reação de eliminação intermolecular entre esses dois álcools. E aí seria interessante porque nós teríamos o primeiro produto onde eu teria aqui H3C, CH2O, tá? E aí eu terei. Ih, não deu para fazer ali. Deixa eu só passar um pouco mais para baixo. Pronto. CH2CH3, ok? O etanoato, tá? O etanoato de etila, né? Beleza? Ah, na verdade, é o etoxietano, né? Etoxietano. Etanoato de etila seria se ele fosse um éster. Mas como a gente está falando com éter, então a cadeia principal é tóxica, a cadeia secundária termina com o nome do hidrocarboneto. Então, etoxietano seria esse primeiro composto. O segundo composto que poderia ser produzido é aqueles que eu vou ter reação entre os propanos que estão ali na minha mistura com o álcool. Beleza? Então, seria nada mais, nada menos que eu vou colocar a fórmula simplificada. Ó, no propanol eu tenho 3 átomos de carbono, então C3. Quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 3, 2, 7, né? Então, H7O ligado a um outro C3H7, tá? C3H7 seria o segundo produto. E o terceiro produto desse processo seria o que eu juntaria aí os dois camaradas, ok? É, os diferentes álcools, onde vou ter aí o C2, tá? H5, que é o etanol, tá? Produzindo aí o, o, o etoxipropano. Eu vou ter aqui quem? CH2, C3, na verdade, H7. Então, vou colocar o sinal de mais aqui para mostrar que eles estão sendo produzidos. E além deles, a gente vai ter a eliminação de água, tá? A eliminação de água. Tranquilo? Então, eu posso ter a produção desses três produtos, tá? Desses três produtos, a partir de uma mistura de álcools, todos eles por eliminação. O que que você precisa ter em mente quando se fala de uma reação de eliminação, tá? Uma reação de eliminação é aquela reação, tá? É aquela reação em que eu vou ter um reagente, tá? Em que eu vou ter ali o meu reagente e ele vai me dar dois produtos, tá? Dois produtos. Quais são esses produtos? Um vai ser um produto inorgânico, por exemplo, a água aqui, ó. É um produto inorgânico, tá? É um produto inorgânico, a água. O éter é um produto orgânico. Então, eu vou ter um produto inorgânico e um produto orgânico. Isso é válido tanto para os tipos de reações intermoleculares como as reações intramoleculares. Intermoleculares são aquelas que acontecem entre moléculas de álcool, ok? Entre moléculas de ácido carboxílico, tá? Entre moléculas de algum tipo de composto que vá sofrer aí esse processo de eliminação.
Pode ser um haleto orgânico? Pode ser um haleto orgânico também sofre eliminação aí quando ele reage com uma base. A gente vai ver isso aí mais lá na frente, porque hoje não vai dar tempo de a gente ver isso. Aí você pode dizer, graças a Deus. É. Mas é importante. Se vir no Enem, galera, olha, se vir no Enem, eu já até imagino como é que possa cair esse conteúdo no Enem. Porque não tem outra forma de cobrar ele, tá? Por exemplo, ele pode dizer assim: eu tenho um álcool, o etanol, né? Eu submeti esse etanol ao ácido sulfúrico a temperatura tal. Qual seria o produto? Entendeu? Um alceno? Pode ser assim, tá? A outra forma de vir no Enem, como poderia vir no Enem, ele te dá essa reação, tá? Te dá os reagentes. Eles podem te dar esses dois reagentes aqui e te pedir um dos produtos, entendeu? Um dos produtos, o nome de um dos produtos. É desse jeito que cai realmente questões sobre esse tipo de reação orgânica, que são as reações de eliminação, tá? Eliminação. Então, nós vemos dois tipos de desidratação. Desidratação intermolecular e a desidratação intramolecular, tá? Intramolecular. Beleza, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí? E aí, Igor? Entendeu, Igor? E aí, Igor? Tá dormindo, Igor? Ah, Igor. Que o professor não aceita a gente entrar na aula e fica difícil. Não, galera, eu não ouvi solicitação de para entrar na aula. E não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, Igor, sim, deu pra entender. Ah, beleza. E aí, Romário, alguma dúvida, alguma pergunta? Romário é um cara que participa também bastante das aulas. Caroline, Kathleen. Até agora não tô tendo dúvida, não. Cara, sério mesmo, mano? Dá pra te entender um pouco isso aí? Assim, mais ou menos. Não é aquele trem que a gente entendeu tudinho, Pô, assim, que vai ô, ficar professor, difícil, igual todo mundo tá entregando. entendi. Pode ver que esse joguinho, assim, essas reações orgânicas, parece algo bem lógico, entendeu? É tipo, é só trocar uns átomos, eu vou trocar esse átomo daqui, vou trocar aquele átomo acolá, mais ou menos essa é a ideia. E aí, a gente classifica ela de maneira geralzão, né? Substituição, eu vou só substituir. Tinha hidrogênio, eu coloco um átomo no lugar daquele hidrogênio. A adição, né, é pelo contrário, eu vou quebrar ali umas ligações para que eu gere valência para colocar outros átomos ali. E agora a de eliminação é diferente. A de eliminação a gente tem os átomos na minha cadeia, só que eu não quero aqueles átomos, eu quero tirar eles, entendeu? É essa a ideia, tá? Então, aí Professor, pode e perguntar. tipo assim, na química, eles usam isso aí pra fazer o quê na química? As aplicações, né, que tá perguntando? A maioria dos plásticos, tá? Por exemplo, seu celular tem um plástico aí, que a gente chama de polímeros, ok? São feitos por esses tipos de reações orgânicas, ok? A maioria dos plásticos, a maioria não, todos. Todos os plásticos que nós conhecemos são feitos por esses tipos de reações, que são as reações orgânicas, ok? Ah, ok. Então, para quem quer lá na frente produzir plástico, já fica a dica aí, ó, estudar isso aí, ó, reação orgânica, beleza? Todas essas reações que a gente estudou aqui, por exemplo, essa reação entre dois álcools aí, que produz um éter, por exemplo, se a gente tiver aí várias reações como essas, e ligando um éter atrás do outro, a gente vai ter a formação de um polímero. E os polímeros são os plásticos que nós conhecemos no nosso dia a dia, ok? E tem vários tipos, PVC, tem vários tipos de plástico, né? PVC, tem o polietileno, tem o PET, né? O propileno, tem tem a própria borracha, a borracha sintética, tá? Ela é considerada um polímero, tá? E tem a borracha natural, que não, a gente não pode dizer que é um plástico. Na verdade, a gente diz que os plásticos são todos aqueles polímeros sintéticos. O que a gente vai estudar polímeros, eu espero que a gente chegue a estudar polímeros, eu acho que nem vai dar tempo, porque faltam só 2 períodos, a gente já está no quarto período.
já vai concluir, já vai entrar no último período das aulas online, e aí vocês vão concluir o ano. E aí a gente já vai concluir, eu acho que nem vai dar tempo de a gente chegar em polímeros, tá? Mas tudo que eu puder mostrar para vocês, para que vocês possam fazer uma boa prova de química no Enem, eu vou tentar mostrar aqui e alertar para vocês, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqueles que não assistiram por algum motivo, internet ruim ou porque